Segundo Samuel, capítulo de número 16. Aqui é o momento em que Davi experimenta a realidade de muitas pessoas que com ele estavam. Alguns se mostram fiéis e outros vão aproveitar a situação para botar para fora o rancor, a mágoa, mostrar quem realmente eram. Capítulo 16 diz assim: Davi é enganado por Ziba e amaldiçoado por Simei. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos albardados, e sobre eles 200 pães, com 100 cachos de passas e 100 de frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para beberem os cansados no deserto. Veja bem, o Ziba, ele era servo do Mefibosete, e aqui ele aparece com um aparato de suprimentos para Davi. A situação vai ficar meio estranha, e Davi vai questionar por causa de Mefibosete, e ele vai acusar Mefibosete. Mas no retorno de Davi, ele encontra Mefibosete que fala exatamente o contrário. Então vai ficar uma situação que dita pelo não dito. Então, na verdade, não fica bem claro quem fala a verdade e quem está mentindo. Aí aqui no 3 diz: então disse o rei: onde está, pois, o filho de teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Quer dizer, ele acusa Mefibosete de estar aproveitando a situação para tomar o reino de volta. 4. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Aqui, na verdade, não dá para saber. Veja que ele faz a acusação como Mefibosete, e Davi fala: eis que tudo, teu é tudo quanto tem Mefibosete. Quer dizer, vocês se virem, a parte dele é a tua. E parece que o Ziba, ele está querendo ficar bem na situação com Davi. Também ninguém sabia que Davi ia voltar. Essa é a grande verdade. Agora, depois, essa situação vai voltar em pauta. Mas aí vai ser o oposto. Mefibosete que vai estar acusando o Ziba. Versículo 5. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. Veja bem, esse Simei aqui, da casa de Saul, de Benjamim, ele aproveitou a deixa e começou a amaldiçoar Davi. Quer dizer, trocando em miúdos, estava xingando ele de tudo que era nome negativo da época. E diz mais aqui: e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. Quer dizer, ele podia morrer a qualquer momento. Era só um valente daquele um guerreiro daquele tirar a espada e passava ele. E ele ainda, além de além de xingá-lo e apedrejá-lo, diz assim, e amaldiçoando o Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. Quer dizer, está o acusando de assassino. Isso aqui dá para compreender. Quando chegarmos lá na frente no capítulo 21, embora nós já tratamos disso em outros capítulos, nós vamos verificar que Davi, para fazer uma expiação de pecado causada por Saul, que foi, na verdade, contra os gibeonitas, a maldição veio sobre a terra, uma seca. E Davi, quando consultou a Deus, Deus falou: foi porque Saul quebrou a aliança com os gibeonitas, aqueles que fizeram aliança lá atrás com Josué. Por isso que tem essa maldição. Davi foi então aos gibeonitas e perguntou: o que vocês querem que seja feito para vocês perdoarem a nossa transgressão? Aí eles falaram: nós queremos 10 homens da casa de Saul que devem ser mortos. E Davi, ele fez isso. Davi entregou os filhos do sexo masculino da casa de Saul nas mãos dos gibeonitas para serem executados, e foram executados. Então, na verdade, é por isso que Simei chama ele de homem de sangue, homem de Belial, ou melhor, assassino. Mas nós sabemos que não era bem assim que funcionava a situação. As expiações deviam acontecer. Como o mal estava sobre a terra,
e era por causa da linhagem de Saul, então morreram homens da casa de Saul. Foi isso. Mas ele aqui aproveita para amaldiçoar Davi. 8. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei, quer dizer, o irmão de Joabe, né? Por que amaldiçoou este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. O Abissai falou assim, que é isso? Esse ser insignificante, cão, já é um sentido negativo, pejorativo, e cão morto piorou. Porque o cão morto, além de ser imundo, já não presta para mais nada, ainda está sujando a terra. Estava falando assim, esse cão morto falando mal do rei. Davi, sai da frente que eu vou passar ele agora e tiro a cabeça dele e cala a boca. Mas Davi, aí nós entendemos por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi assim é chamado? Olha a resposta de Davi. Disse-lhe, porém, o rei, que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Quer dizer, o que tu tem a ver com a minha vida, rapaz? Isso aqui é um hebraísmo, né? É a forma de fala da época. Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse, 2 pontos, amaldiçoa Davi, quem, pois, diria, por que assim fizeste? Olha a profundidade e a análise de Davi. Ele entende que tudo o que ele está passando, todo sofrimento, faz parte de uma permissividade de Deus. Ele vai além, nem permissividade, é de uma ordem expressa de Deus. Tanto é que ele fala assim, se Deus me mandou, se Deus o mandou me amaldiçoar, ele tem que fazer, e quem sou eu para impedir aquilo que Deus designou? Então Davi falou, não, deixa ele falando o que tem que falar. Deus está no controle, ó. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Quer dizer, ele está me amaldiçoando, Deus vai olhar para mim, então Deus vai me abençoar dentro da maldição que ele jogou sobre mim. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, vamos lá, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que iam com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Então, eles estão caminhando e o Simei está ali, jogando pedra, xingando, jogando terra para cima, levantando poeira, fazendo um escarcéu danado. E os homens de Davi doidos para matar ele, Davi falou, ninguém encosta nele. Foi Deus que mandou ele fazer. Eu mereço ser humilhado, eu mereço ser totalmente vituperado. Essa era a visão de Davi, era correto. Ele está entendendo que tudo que está acontecendo na vida dele é porque Deus está assim designando, é a punição pelos erros que ele cometeu lá atrás. É aquela questão, a graça de Deus sobre a vida de Davi. Não morreu, mas em compensação, todo o sofrimento faz parte dessa expiação de pecado. Aí nós vamos entrar agora na parte mais crítica. É a parte do aconselhamento, que Absalão, ele entra na cidade, né? Nós vimos. E agora que ele entra na cidade, ele vai fazer os trâmites normais que eram necessários. Vamos lá, 15. Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel com ele. Sucedeu que, chegando Husai, o arquita, amigo de Davi, a Absalão, disse Husai a Absalão, viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Husai, é esta a tua beneficência para com o teu amigo? Está falando por quê? O Davi tinha uma intimidade muito grande com Husai. Por que não foste com o teu amigo? Tipo assim, por que você não foi com ele, rapaz? E disse Husai a Absalão, não, senão daquele que eleger o Senhor, e todo este povo, e todos os homens de Israel, dele serei, e com ele ficarei. Grande declaração. Ele está dizendo o seguinte, eu era fiel ao teu pai, aí desde o momento que Deus tinha escolhido ele. Agora, se Deus o rejeitou e te elegeu, Absalão, agora eu sou contigo, fiel até a morte. E demais disso,
A quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Mas é aquela história que nós falamos aqui. Esses homens eram de grande prestígio, de uma repercussão nacional. Então ele vendo aquilo ali, aquilo para ele era bom, aquilo ficava muito bom, porque até os adeptos de Davi, nós temos que entender que isso tudo tem politicagem por trás. Ali, o Absalão, ele tem toda uma situação armada, vamos entender. O Absalão era o filho do rei. O Absalão, ele era o filho agora primeiro na linha de sucessão, porque na verdade o outro morreu, que foi o Aminon, então ficou ele. Ele era o primeiro na linha de sucessão, ele ganhou o coração dos homens de Israel. Ele tem agora ao lado dele 2 conselheiros do rei, sendo que um é amigo particular do rei. Tudo isso aqui fazia de Absalão um elemento que era postulante, sem contar que ele tinha aparência, ele tinha porte físico, ele era bonito, tinha cabelos grandes, quer dizer, o tipo de rei que agradava. Ele tem presença, ele tem linhagem na linha sucessória, ele tem os conselheiros do rei, e agora ele tem a cidade do rei, e agora ele tem o quê? Ele tem todo o sistema. E quando ele foi aclamado rei, aonde que ele foi aclamado rei? Em Hebrom, que foi aonde o pai dele foi aclamado rei também. Então você veja que Absalão, ele planejou isso minuciosamente. Ele foi planejando. Quando ele deu o ataque, ele deu um só. E um ataque praticamente que não tinha como Davi se safar dessa. E agora na cabeça dele fechou. Ele tem o Husai, ele falou, agora fortaleceu, porque até mesmo aqueles que não eram favoráveis a mim, vendo que Husai está comigo, vão passar para o meu lado também. E ele, com aquele discurso eloquente, porque o Husai era extremamente eloquente, isso vai ficar caracterizado mais à frente, ele vai e ganha também ali o coração de Absalão. Então disse Absalão a Aitofel, dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão, que era assim que acontecia, os conselheiros era para dar direção. Aí o Aitofel falou assim, entre as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai. E realmente, né? Tipo assim, vai afrontar logo de cara. E se fortalecer não as mãos de todos os que estão contigo. Fala assim, ó, tem que mostrar de cara que você não tem mais parte nenhuma com teu pai. E para isso você vai possuir as concubinas dele. Você vai agora mesmo estender uma tenda e vai possuir as concubinas de teu pai. Entrar as concubinas quer dizer ter relacionamento com elas. E o Husai ficou quieto, porque o Husai não é bobo nem nada. Ele está esperando a hora certa. A gente lembra que o Aitofel, ele tem uma espécie de rancor de Davi, né? Então ele está forçando para o Absalão humilhar a Davi cada vez mais. Isso eu já falei, é o que se explica, e você encontra isso lá no segundo livro de Samuel, aqui mesmo no capítulo 23. Quando você chegar lá, você vai ver que o Aitofel era o pai de Eliã, e Eliã era o pai de Batseba, que era a mulher de Urias. Então o que dá a conotação? De que na verdade essa raiva que ele tem vem carregada em cima daqueles pontos anteriores. Com a ascensão de Absalão, Aitofel agora abriu o jogo e mostrou a sua raiva de Davi. E na verdade ele instrui a Absalão. E ele falou agora mesmo, estenderam, pois, no 22, pois para Absalão uma tenda no terrado. Terrado é o mesmo que aquela que nós chamamos hoje de terraço. Por isso fala, terrado é um terraço. É a parte alta de uma casa, é uma sacada. E entrou Absalão as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o Israel. Isso aqui, na verdade, nós sabemos que é um gesto provocativo. E ali mostrava pública a rebeldia dele contra Davi, e que ele tinha justamente usurpado o cargo do pai e não teria condição nenhuma com ele. Agora nós devemos entender que isso aqui é cumprimento daquela palavra lá do capítulo 12, lembra? Versículos 11 e 12, que o profeta falou assim, ó, Deus manda te dizer, Davi, o que você fez escondido será feito à luz do dia perante esse sol. Quer dizer, você
fez o negócio da Batseba escondido, mas isso aqui vai ser as claras. Todos verão. Aí o que acontece aqui, ó? E diz que entrou Absalão as concubinas perante os olhos de todo Israel, quer dizer, todos viram. E era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Veja bem, tamanha era a aceitação daquela palavra. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para com Absalão. Então o capítulo 16, ele é crucial. Ele mostra que o Aitofel, com profunda raiva de Davi, e nós sabemos o motivo, ele era pai de Eliã, avô de Batseba, mulher de Urias, a quem Davi transtornou completamente. Nós sabemos que aqui existe um cumprimento da profecia contra a casa de Davi, no caso que ele seria humilhado perante a todo Israel. A espada que não sairia da casa de Davi, tudo isso está embutido aqui. Só que o trunfo de Davi, e foi o próprio Deus que criou, é Husai, o arquita. E Husai, o arquita, está justamente ali, para que no momento certo ele venha falar. E ele vai falar, porque o conselho de Aitofel, o próximo conselho, era simplesmente uma destruição para Davi. Se não é o Husai, a situação ficava feia. Nós veremos isso no capítulo seguinte. Este foi 2 Samuel, capítulo de número 16.